Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre testes de hipóteses, mais especificamente nas situações em que a gente trabalha com duas médias, as variâncias são desconhecidas, no entanto, podem ser consideradas como diferentes. E o exemplo que eu trouxe para vocês é a seguinte situação. Duas marcas de HD para computador, X e Y, foram submetidas a um teste de durabilidade que foi medida em meses. Com os dados abaixo, aqui os dados da durabilidade, testaram o nível alfa de 5% se existe superioridade entre as marcas. Considere que as variâncias das duas amostras são estatisticamente diferentes. Bom, pessoal, só pelo enunciado você já percebe que a gente está trabalhando com duas populações, né? A população do HDX, que foi retirada uma amostra, e do HDY, que foi retirada outra amostra. E o enunciado já fala, também que as variâncias das amostras são estatisticamente iguais. Você deve considerar como sendo iguais. Então, a gente vai ter que estimar as variâncias na amostra. Então, se eu estou trabalhando com duas médias, que eu quero comparar duas médias, no caso aqui a durabilidade média, de dois HDs, e as variâncias são consideradas diferentes, é essa estatística de teste aqui que eu uso. A gente montou H0 e H1, H0 sempre igual, e H1 como diferente. Então, a gente vai ter duas regiões de rejeição, certo? Então, vamos lá começar a calcular as medidas da amostra. Média. A média HDX, a média do Y. A gente tem o tamanho da amostra, conte ponto valores, tanto de X quanto para Y. Aqui, a variância do X e a variância do Y. Só para ficar mais organizadinho, eu vou copiar e colar aqui para ficar mais próximo, bonitinho. Ok, então, variâncias, médias e tamanho da amostra. Aqui a gente precisa calcular o grau de liberdade. O que diferencia esse teste do exemplo anterior é o grau de liberdade. Como o grau de liberdade é uma fórmula muito grande, eu vou separar em duas partes. Eu vou chamar de parte 1 o numerador e parte 2 o denominador. Então, a parte 1 é uma quantidade elevada ao quadrado. E dentro do parênteses, a gente tem a soma de dois termos. E o que são esses termos dentro do parênteses? É a variância 1 dividido pelo N1. No nosso caso, seria a variância X e NX. E agora, a variância Y dividida por NY. Então, aqui, o numerador. Agora, vamos fazer o denominador. É a soma de dois termos. Sendo que o primeiro termo é um valor elevado ao quadrado dividido por outro valor. Esse valor aqui que está elevado ao quadrado, ele é a variância dividido pelo tamanho da amostra, respectivamente. E aqui embaixo é o tamanho da amostra menos 1. Agora, vamos repetir. Então, a gente tem, um valor elevado ao quadrado dividido por outro termo. Esse valor que é elevado ao quadrado é a variância dividido pelo tamanho de amostra. E aqui a gente tem o tamanho de amostra menos 1. Então, agora a gente pode fazer o grau de liberdade, que é a parte 1 dividida pela parte 2. 15,612. Se a gente estivesse usando a tabela, a gente teria que arredondar esse valor. Mas como a gente vai usar o comando aqui do calc, não vai precisar arredondar. Então, a estatística do teste agora, o numerador dividido por uma raiz. Aqui no numerador, a gente vai fazer média 1 menos média 2.
E na raiz, a gente tem a soma de dois termos. O primeiro termo é a variância dividido pelo seu respectivo tamanho de amostra, e o segundo termo é a segunda variância pelo seu tamanho de amostra. Menos 2,71. Ok, essa é a estatística do teste. Agora, vamos delimitar aqui onde termina e onde inicia a região de rejeição. A gente está trabalhando com a distribuição T, inv.t. Qual é o tamanho da área? 0,025, que é 2,5%, né? Que a gente tem o alfa de 5% dividido em duas partes. E a gente precisa do grau de liberdade. Então, ok, menos 2,13. Vamos arrastar aqui, corrigir o grau de liberdade e aqui 97,5%. 2,13 positivo e negativo. A nossa estatística do teste é menos 2,71. Então, ela ultrapassou o limite aqui da região de rejeição. Então, aqui é menos 2,13. O menos 2,71 entrou aqui na região que rejeita H0. Então, rejeitar H0 significa dizer que a média X é diferente da média Y. E dentro do contexto aqui que a gente está usando, a gente vai dizer que a durabilidade média do HD X é diferente do HD Y, certo? Então, elas são estatisticamente diferentes. Se você olhar o valor numérico delas, você pode dizer que a média X é menor que a durabilidade média do HD da marca Y. Certo? Espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!